Eu penso que nós devíamos refletir muito bem sobre as medidas que defendemos e ter um olhar muito crítico sobre as medidas que estão a ser tomadas pelos governos europeus. Porque, evidentemente, que a solidariedade e a resistência à invasão russa é absolutamente necessária, não o tipo de resistência armada de milícias que está a ocorrer, mas uma resistência que possa realmente pôr fim a uma invasão ignóbil e injustificável. Agora, este tipo de medidas, como as sanções, na minha ótica, só vão piorar a situação e são profundamente injustas. Bom, primeiro porque este tipo de sanções não são dirigidas a um Estado ou a um governo, são dirigidas a um povo inteiro. Inclusive, é um povo, realmente as pessoas conhecem muito pouco aquela zona e a sua história, em que, neste momento, o número de casamentos, o número de ucranianos na Rússia, o número de populações que são ou filhos ou netos de bielorrussos ou casados com húngaros, quer dizer, o Christian Rakovsky conta isto na sua autobiografia, e ele é um fundador da Terceira Internacional, que foi também morto por Stalin, e ele conta na sua autobiografia que nasceu num lugar e teve 3 passaportes no mesmo lugar. E, portanto, é uma zona... Portanto, este tipo de medida, que é uma medida contra todo um povo, é uma medida absolutamente injusta, na minha ótica, e que tem vindo acompanhada de russofobia, de xenofobia, em que, como dizia Walter Benjamin, nem os mortos estão a salvo, com a proibição de concertos do Tchaikovsky, de livros. Eu devo dizer que seria contra qualquer proibição cultural, porque eu acho que a arte não pode ser proibida, mas, neste caso, até recentemente, um realizador, lá está, ucraniano, nascido na Bielorrússia, que teve há pouco tempo o filme O Funeral de Estado, que é uma sátira ao patético funeral do Stalin, do culto da personalidade, dizia, mas como é que vamos discutir as sanções? Porque é para atacar todos, inclusive os cineastas russos que estão contra, têm que ser atacados. Depois há outros problemas muito mais graves. Este tipo de sanções, ainda recentemente, estive a ler uma entrevista de um físico espanhol interessantíssimo, onde ele explica que o gás é insubstituível, o gás na Rússia, para o nível de indústria que a Europa tem neste momento. Porque o gás liquefeito, o processo de liquefação e de gaseificação do gás que vem dos Estados Unidos torna os custos incomportáveis, o que vai significar que empurra mais o Estado russo para próximo da China e, portanto, para este conflito imperial que se avizinha e já ninguém tem pejo em afirmar ou falar de uma possível terceira guerra. Isto tem consequências absolutamente devastadoras e depois perguntamos, há outras medidas que podiam ter sido tomadas? Eu já a defendi aqui, a suspensão da dívida pública da Ucrânia. Obviamente que ninguém faz isso, porque isso vai atingir também os empresários. Os oligarcas são só na Rússia. Cá deste lado são sempre empresários. Embora haja características distintas, é bom dizer que oligarquias também existem aqui, no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos sítios. O problema é que a suspensão da dívida pública vai atingir quem na Europa é detentor de títulos da dívida pública, mas isso sim era uma ajuda. Os Estados Unidos acabaram de anunciar uma ajuda à Ucrânia. Já foi publicado que, afinal, é financiamento e metade é armamento, ou seja, é para a Ucrânia comprar armas aos Estados Unidos. Portanto, eu acho que estas... E depois há as questões fundamentais, que é, não houve sanções aos cereais nem ao gás e esses preços dispararam imediatamente. Porquê? Porque há especulação, porque há disputa internacional por estas matérias-primas portanto, nós não podemos pedir às populações que já têm salários absolutamente minguados e inaceitáveis, do meu ponto de vista, para pagarem a fatura, que paguem os lucros das petrolíferas, nacionalizem as empresas energéticas, expropriem grandes fortunas, não é quem vive com 600 euros agora deixar de comer. Muito bem. É impensável.